palestra da noite de hoje. Bem-vindo, Elis. Boa noite a todos, muita paz, pedindo aos bons espíritos que nos intuam, a nós que vamos falar, a vocês que vão ouvir. A casa hoje nos convida a meditar sobre um tema muito oportuno, que está no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, cujo título é Dos Médiuns, ou seja, vai falar de nós. É nós hoje na fita, conforme diriam os meninos. Né? Então, dando as boas-vindas a todos, agradecendo já esses olhares de simpatia, né? Que realmente nos confortam, nos harmonizam. E a proteção dos bons espíritos, eu já pedi a Dona Ivone, amiga nossa, que pudesse nos ajudar nessa noite. E eu tenho certeza que ela está ajudando. Então, quando nós meditarmos esses dias acerca desse tema, nós fizemos a nós mesmos algumas perguntas que eu espero que ao final da reunião elas estejam devidamente respondidas, inclusive a última, que eu só vou fazer no final. Então, nós perguntamos aqui o seguinte: todos que estão aqui sabem o que é ser um médium? Todo mundo sabe o que é ser médium? Todos que estão aqui, né, ou melhor dizendo, quem aqui é médium? Tem cadeiras até com nome, né? Os que estão sentados na cadeira, isso aqui não são, eu vou dizer para a Iole que ele tem que desempregar essa turma. Né? Mediunidade é um trabalho? Se é um trabalho, quem contrata? Nesse momento, será que nós estamos empregados? Se estamos empregados, a quem nós estamos servindo? São esses questionamentos que eu coloquei para mim mesmo, né, nessas reflexões que eu fazia. Né? E aí, vem a pergunta: será que a mediunidade, né, foi inventada, ou percebida, ou descoberta pelo senhor Allan Kardec, que inclusive está nas telas do cinema, não sei se ele está, mas esteve por um tempo, né, quando ele começou a fazer, se a gente ainda não viu, veja que vale a pena. Eu tenho ouvido de 380 graus. Mas, então, será que foi Kardec lá com os fenômenos das mesas girantes, aquela coisa toda que foi mostrado no filme, que a gente já leu? Será que ali é que começou a mediunidade? Será que ali é que se inventou a mediunidade? Ou se não se inventou, será que a partir daquele fenômeno foi que ele percebeu que tinha algo de diferente em algumas criaturas humanas? Conforme o próprio nome diz, médium significa intermediário, aquele que está no meio. No meio de quê? Né? No meio de duas coisas, que é, na verdade, a grande revelação que a doutrina espírita traz. A revelação de que existe um mundo espiritual que nós não vemos. Alguns têm o privilégio de ver e de ouvir, né? E o mundo que nós estamos aqui, que é o mundo das formas, né? Conforme Divaldo gosta sempre de dizer, o mundo das formas, o mundo perecível, o mundo que muda a cada momento, e muda muito. É só pegar a foto de 15 anos de idade e dar uma olhada. Né? A minha filha postou uma foto outro dia da formatura de uma das outras filhas. Estava engraçado, realmente engraçado. Alguns conservavam a beleza, mas outros, pelo amor de Deus. Eu falei, tira logo isso daí ou manda para o Pedro, que é o outro filho, passar um Photoshop nisso aí, porque senão a coisa está complicada. Né? Então, existem dois mundos. O mundo das formas, que é esse que muda, que se transforma, né? E o mundo espiritual, que é o mundo que nós não vemos, que, segundo os espíritos revelaram a Kardec, no Livro dos Espíritos, é um mundo verdadeiro, é um mundo definitivo. A ponto, inclusive, desse mundo que nós estamos aqui se transforma, nem ter existido, e ele continuava existindo.
de onde nós saímos e para onde nós voltamos. Né? Então, os médiuns são as pessoas que vão intermediar a relação entre os dois mundos. Por quê? Vejamos bem. Se o mundo dos espíritos é o mundo de onde eu saí e para onde eu vou voltar, significa dizer que eu tenho o máximo de interesse nesse mundo. Eu saí de lá, vou voltar para lá, eu tenho muito interesse. E depois também, se quem está aqui volta para lá, na minha frente já voltaram todos os meus amados do coração, que nasceram antes de mim e alguns até que nasceram depois de mim, mas que, apressadinhos que são, voltaram antes. Então, eu continuo tendo interesse. Então, são dois mundos que se interpõem, se completam. E se eles se interpõem e se completam, eles têm todo interesse, toda necessidade de se relacionar. Só que um é visível, outro é invisível, então tem que ter meios de se tornar isso possível de acontecer. Daí a existência dos médiuns, né? Agora, será que é uma novidade trazida por Kardec, a existência desse mundo espiritual? Será que é uma novidade trazida pelas aquelas meninas que ajudaram Kardec lá na parte das pesquisas, né, que resultou no Livro dos Espíritos, trazer isso? Será que é desse tempo? Não. Se recorrermos à história do mundo, sempre existiu. Por que sempre existiu? Aí eu costumo dizer, quando eu faço as aulas de Livro dos Médiuns, sempre existiu por um motivo muito simples. Primeiro, que existe o interesse dos desencarnados para com os encarnados. E segundo, é da estrutura divina, do nosso sistema de proteção, de evolução, de aperfeiçoamento, é da sofisticação do Criador que cada um de nós tenha um espírito benfeitor que nos protege, que nos auxilia e nos ampara. Que se chama de anjo da guarda, espírito protetor, o nome que se queira dar, mas ele está ao nosso lado, nos orientando e nos protegendo. Ora, se ele nos orienta, nos protege, nós temos que ter comunicação com ele. E é por isso, então, quando a gente chega lá no Kardec, na questão 159, que ele vai apresentar os médiuns, ele vai dizer assim: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Então, se nós nos comunicamos com o nosso anjo da guarda, nós somos médios, nem que seja médio só para comunicar com o nosso anjo da guarda, mas vai além, né? Tem hora que a gente sente assim, uns frissons, quando a gente sente umas coisas estranhas, né? Passou um negócio ruim, não é isso? A gente costuma dizer assim, sentir uma vibração esquisita e tal, estou até... Então, é isso. É disso que ele está falando. É o mundo espiritual interagindo com o mundo físico, com o nosso mundo. Lá entre os xamãs, entre os selvagens, os indígenas, todos, em todas as culturas de todos os tempos, nós vamos encontrar uma referência clara e objetiva da interação mundo espiritual, mundo físico. Visitava eu uns anos atrás Nova York, tive a oportunidade de ir lá no Museu de História Natural, e na época tinha exposição, uma grande exposição lá de uma tribo de Nova Guiné, uma tribo bem primitiva, né? E aí, por curiosidade, eu vi lá nas casas toscas que eles faziam um símbolo, né? Como tem hoje nas casas de pessoas judaicas e outras católicas também, tem uma referênciazinha no canto. Eu perguntei para a guia, falei, de que se trata aquilo ali? Eu falei, não, porque nessas tribos, todos eles têm consciência que existe o espírito protetor da casa. Olha só, remetendo priscas eras. Os pajés, os xamãs, né, os feiticeiros, isso vai por aí afora, todos médiuns, todos mexendo com o mundo espiritual, né? Lógico que na antiguidade isso era cercado de quê? De misticismo, sobrenatural, coisa fantástica. Eu era muito menino, né?
todo dia, entre 11h30 da noite até a meia-noite de sexta-feira, na antiga Rádio Nacional, tocavam musiquinha. Você não acredita no sobrenatural? Então ouça, incrível, fantástico, extraordinário. E vinha aquele barulhinho, né? Da porteira rangendo. E tem um detalhe, com a tecnologia nova, outro dia eu pesquisei na internet, você puxa e vê. Tem uma história lindíssima de uns escoteiros, eu até contei para o Jorge, nosso companheiro, que é do escotismo, de um escoteiro que toda sexta-feira eles se acampavam lá na ilha de Paquetá. E lá nas moradas da ilha de Paquetá tinha lá uma história que aparecia uma moça vestida de noiva e tal, e fazer o plantão da meia-noite era complicado, ninguém queria. E aí, belo dia, o mais ousado foi, e realmente a moça apareceu e contou uma história triste lá, que não vem ao caso com a história comprida. Aí vocês vão lá na internet que vocês vão achar a história da moça de véu. Brincadeira. Era uma moça que havia sido prometida, desencarnou, aí depois reencarnou, desencarnou, o noivo casou com outra, porque a fila anda, conforme se diz na gíria, né? E ela não gostou, ficava aparecendo, que ela tinha lá que dar uma explicação para o antigo noivo e tal, e pedia que alguém aparecesse para dar explicação, aí os rapazes vão dar explicação e fica tudo dentro do normal. E é assim, que aí às vezes o espírito só quer uma explicação. Você dá a explicação, ele fica tranquilo, né? Vai cuidar da vida dele. Então, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, na Índia milenar, né, nós vamos encontrar esses fenômenos sempre acontecendo o tempo inteiro. E lá no livro de Joel, no Velho Testamento, né, nós vamos encontrar um registro no capítulo 2, versículo 32, está ligado, mas está sem som, tá? Se tocar, às vezes acontecem os fenômenos paranormais também, você desliga ele toca, né? Lá no livro de Joel está escrito assim: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre o servo e sobre a serva naqueles dias derramarei o meu espírito. Ou seja, não vai escapar ninguém. Isso, na linguagem bíblica, é Deus falando para a sua nação. Sobre todas as criaturas. Todos vão receber o Espírito. Qual é o Espírito? É o sopro divino do conhecimento, da palavra, que ele vai trazer. E vamos encontrar também Moisés proibindo, né? Moisés, quando sai lá do jugo dos faraós, atravessa lá os 40 anos no deserto, né? Enquanto o povo lá fazendo verdadeira euforia, né? De conversar com os mortos. E perguntavam de tudo que não tinha nenhum valor, que nem nós hoje em dia ainda fazemos por aí, né? Vamos lá perguntar das coisas as mais simplórias. Foi quando, inclusive, começou com Kardec, que ele chegou lá, as mesas estavam falando, ele falou, opa, se está falando, mesa não tem cérebro, eu quero saber disso aí. Quando ele foi ver, era uma tristeza, só perguntava quanto eu tenho no bolso, com a minha idade, caso não caso, minha filha vai ser doutora, e aí ele falou, não, peraí, então é uma inteligência, há de responder perguntas inteligentes. E aí, então, ele começa a estruturar aquilo que resultou no Livro dos Espíritos, né? Mas, nesse tempo, acontecia dessa maneira e Moisés, então, proibiu. E nessa proibição ele dizia assim, para que não falasse nem com o encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. É com base nisso, inclusive, que algumas igrejas protestantes dizem que nós somos do demônio do pecado, que a gente vive falando com os meninos que estão lá do outro lado todo dia, né?
Então, eles não aceitam isso. Mas por que ele proibia isso? Primeiro, o fato dele proibir prova que existe, porque é da lei que ninguém proíbe que não existe ou que não é possível de existir. Se ele proibia, e se o pessoal gostava muito, é porque isso dava alguma alegria, algum prazer, algum rendimento, alguma coisa, mas ele proíbe, né? Mas com Jesus a coisa começa a se mudar, né? E é com Jesus que nós vamos encontrar as mais belas manifestações da mediunidade, as mais intensas, as mais profundas, as mais bonitas. E o Emmanuel tem uma lição, nesse livro que ela acabou de ler, que vale a pena conhecer, em que ele traz de volta o Atos dos Apóstolos, que mais ou menos vai dizer a mesma coisa que Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, profetizar ao tempo, né, do Cristo de Moisés, não era quem ficava fazendo adivinhação para o futuro, não, tá? Profetizar era dizer coisas, né, nobres, belas, profundas, que tinham origem transcendental. Isso era profetizar. Vossos mancebos terão visões e os velhos sonharão sonhos. E diz Emmanuel o seguinte, no dia de Pentecoste, já ouviram falar no dia de Pentecoste? Todo mundo sabe o que é o dia de Pentecoste? Sabem? Coisa boa. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Macedônia, da Frígida, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa quando os discípulos humildes do Nazareno anunciavam a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Naquele tempo, é um irmão nosso fazendo uma transmissão ao vivo aqui, que Deus o abençoe e proteja, que ele vá em paz. Então, nesse dia de Pentecostes, reuniram pessoas de vários países dali da circunvizinhança, e naquele tempo os apóstolos não perdiam uma oportunidade de pregar a palavra do Cristo, diferentemente de alguns de nós hoje que parece que tem vergonha de dizer que é do Cristo, trabalha com o Cristo, acredita naquilo que Jesus ensina, mas eles pegavam, tinha chance de falar, eles falavam mesmo. Só que nesse dia tinha 12 nações diferentes representadas. E cada um começou a falar na língua de cada nação. Dos 12 apóstolos, começaram a pregar na língua de cada nação. O que estava falando com os da Frígia, falava na língua dele, da Líbia, da língua deles, do Egito, do cretense, do árabe, e assim por diante a cada um. Lógico que diante daquela onda de surpresa e de alegria que invadiu o espírito geral, não faltaram os céticos, aqueles que duvidam, né? Que atribuíam a loucura ou a embriaguez à revelação observada. É comum a gente dizer, até mesmo no meio espírita. Eu tenho visto, às vezes, né, se a pessoa fala uma coisa que é aquela coisa que nós achamos que é o que nós queremos, e diz que isso aí é uma orientação do mundo espiritual, a gente, opa, verdade. Mas se é aquela coisa que a gente precisa ouvir, que o mundo espiritual quer nos falar, mas que não é o que nós queremos ouvir, a gente diz logo que é uma mistificação. Não é verdade? Esse aí está movido por ou é uma obsessão, ou é uma mistificação. Os que são médios sabem disso aí. Então, as pessoas que ouviam, e ouviam no bom egípcio, no bom português, no bom grego, no bom árabe. Cada um estava falando na língua dos outros. Diziam que aquilo era fruto ou da loucura ou da embriaguez. Pedro, então, se destaca e esclarece que se tratava da luz prometida pelos céus
a escuridão da carne. Jesus havia prometido. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, diz Emmanuel, os discípulos eram medrosos, eram temerários. Pedro negou Jesus 3 vezes. João ficou lá, mas ficou perplexo, muito jovem. O que está acontecendo? Meu mestre sendo crucificado. E os outros todos raparam fora. Essa que é a verdade. Se mandaram. E dizendo que não conhecia. Mas desde esse dia do Pentecostes, lembra, mano, que a partir daí não houve mais medo. Desapareceu o medo. Porque eles tinham fé, eles tinham confiança. Não temeram mais. Então, Jesus nos traz esse exemplo maravilhoso. E é com Jesus que nós vamos assistir, né? E até 7. É justamente com Jesus, a par de todos os fenômenos que o Emmanuel relata, que vai desde a anunciação da vinda de João Batista, depois da anunciação do próprio Cristo, que os espíritos superiores vão revelando toda a trajetória de Jesus, ao fenômeno de transformação da água e vinho, que a Espiritismo hoje vem nos explicar com clareza, belíssimo fenômeno, né? Que através da colocação fluídica, do magnetismo do Cristo, ele transforma água em vinho. Todo mundo conhece a passagem. É a primeira passagem da primeira atividade de Jesus junto ao público, né? Quando eles vão a uma boda de Caná, e lá pelas tantas, no meio da festa, falta vinho. Quem já casou, que já deu festa, ou quem já deu festa para filho que casou, é complicado. Você está no meio da festa, não chegou o brigadeiro, né? Não chegou a cerveja, não chegou o vinho, não chegou a comida, e aí como é que faz? Os convidados estão lá, mesmo quando chega tudo, dá tudo certo, dá falar o mal, você imagina se falta o vinho. Né? Então, Maria, que estava junto com Cristo, falou, meu filho, ó, tem um problema aí, ó, né? Faltou o vinho. Eles, mãe, o que é que eu faço? Né? Ainda não está na minha hora. Foi a resposta, falou, não, mas, por favor. E sabe que mãe, quando quer mandar, manda mesmo, né? Obedece logo, né? Aí ele manda que tragam umas bilhas, né, cheias de água pura, e aí ele toca. E aí os convidados diziam assim, mas esse dono de festa é sui generis. Ele deixa para servir a melhor bebida no final, né? Porque, de fato, deve ter ficado uma coisa extremamente saborosa, né? Então, Cristo sai fazendo coisas. Em Guidara, ele expulsa os demônios. Daquele homem, inclusive, que vivia perdido nas tumbas, aos gritos que nem as correntes seguravam. E aí, quando ele se aproxima, Jesus se aproxima, ele logo diz assim, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré. O que vocês acham que tinham? Nada. Nada. Coisa que a doutrina hoje espírita vai nos trazer. Não tinha sintonia nenhuma. O Cristo vibrava na mais alta faixa de bondade, de plenitude que nós poderemos imaginar. E eles vibravam na faixa mais rasteira. Aí, qual o seu nome? Pergunta Jesus. Legião, porque somos muitos. Nos dizendo o seguinte, quando nos acompanhamos de uma companhia que não presta, se prepara que vem um monte. Né? Mas também a doutrina nos ensina que toda vez que nos chegamos a uma companhia boa, também vem muitos nos acompanhando, né? Nos ajudando. E aí ele vai, inclusive, né, transformando Maria de Magdala até acontecer aquilo que eu diria que é a primeira grande reunião mediúnica,
relatada nos evangelhos, que é a transfiguração do Monte Tabor. Tipicamente a reunião mediúnica. Primeiro Jesus, para demonstrar aquilo que ele havia falado, vós sois luz, ele próprio se transforma em luz. Ele começa a se transformar, a subir como uma luz que vai resplandecendo, resplandecendo, resplandecendo e atinge, sei lá, os céus. Numa linguagem poética, belíssima, o evangelista vai descrever uma luz tão branca, tão alva, que não há tintureiro capaz de fazer tanta brancura. Para quem tem alguma idade, já ouviu falar no alvaiade, né? Ou então do anil, que fazia com que as roupas ficavam brancas. É disso que ele está falando, a brancura. É pureza, símbolo de pureza. Então está isso colocado pelos evangelhos das atitudes mediúnicas de Jesus até que ele é crucificado e volta. 3 dias depois, para aparecer justamente para Maria de Magdala, numa comprovação a quem mais for feito o esforço pela transformação moral, mais os bons espíritos vão encostar nele. Por quê? Outro dia eu ouvi uma palestra do Haroldo e disse assim, porque Jesus pesca de vara. Já tinha ouvido falar nisso? Que Jesus pesca de vara? Ele pesca de vara, não pesca de rede não, ele joga lá o anzol e fisga você. Então agora você vem para mim. Um a um. E ele vai salvar todos. Né? Então Jesus se transfigura no Monte Tabor e faz aparecer Moisés e Elias, sendo que Moisés estava lá 3.000 e tantos anos antes dele. O Elias um pouco menos, e tinha reencarnado e desencarnado, decapitado, né? A pedido lá da mulher, da filha da mulher lá do poderoso, né? Porque ele estava incomodando João Batista. Agora o Elias era João Batista, e estava incomodando lá porque ele estava dizendo, endireitai o caminho do Senhor. Ou seja, a luz chegou e não cabe mais a ninguém ficar nas trevas, que a luz já está colocada aí. E se você não se endireita, aí vem aquilo que você leu e que me fez lembrar. Eu estava ouvindo o Raul Teixeira, disse que quando ele era jovem, ele foi visitar o Chico Xavier, e estava justamente comentando com o Chico sobre o negócio de dor e sofrimento, por que sofre, por que não sofre. Aí o Chico falou assim, o Emmanuel me contou uma história, uma parábola, que diz que às vezes nós só andamos, né, na mordida do cachorro. Pô, que história é essa? Aí ele falou, não, diz que tinha um pastor de ovelhas, com várias ovelhas, e ele carregava as ovelhas todo dia para o aprisco, mas um dia uma ovelha sumiu, desapareceu, ele largou as outras protegidas e foi lá buscar. Aí trouxe ela de volta. Mais adiante, antes de chegar no aprisco, ela sumiu de novo. Ele foi lá e buscou outra vez. Aí, quando estava quase chegando no aprisco, ela sumiu outra vez. Ele chamou os cachorros e soltou atrás, mandou buscar. Aí ela veio. O cachorro mordendo o tempo inteiro. Né? Então, essa é a dor. Nos ajudam, nos chamam a atenção. Menino, não põe a mão nessa tomada que dá choque. Aí a mãe vai e tira. Menino, não põe a mão que dá choque. Da pouco ela descuida, ele vai lá e toma um choque. Aí ele sabe que dá choque. A dor vem isso. Ele tem um efeito curativo. E é necessário que ele venha. E depois, então, numa narratíssima belíssima do livro Paulo Estevão, ele vai narrar. Paulo Estevão é aquele mesmo, né? Saulo, que Jesus apareceu para ele, outro fenômeno mediúnico, na porta de Damasco. E aparece, então ele se converte, mas se converte, fica cego, Ananias vai buscar,
o Evangelho de Jesus tem umas coisas interessantes, né? O Paulo foi para perseguir o Ananias. Aí depois, na hora que tem que curar o Ananias, Jesus vai mandar o Ananias curar, né? Aí o Ananias falou, mas senhor, é aquele que está me perseguindo, quer que eu vá lá e restituir a vida dele? Né? Mas no Evangelho do Cristo é assim, para que haja harmonia entre todas as criaturas. Mas narra o Emmanuel, nesse livro, de que lá pelas tantas, depois que Paulo de Tarso havia espalhado já por várias igrejas o Evangelho, e ele andava a pé, às vezes para pregar para 3 pessoas. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha da Casa Espírita lá de Volta Redonda, ela disse que um palestrante que ela chamou uma vez lá, falou assim, quantas pessoas vão? Às vezes umas 10, umas 15. Eu não falo para menos de 20 pessoas, não. E Paulo de Tarso andava quilômetros a pé para pegar para 3. Só que depois que muitas igrejas se sedimentaram, e ele, depois de tantas bordoadas que ele apanhou a beça, tá? Lendo lá no livro, você pega um lençolzinho e põe do lado, porque vai chorar um bocado de pena do Paulo de Tarso. Né? Ele viu que estava ficando complicado. Era muita gente, muita igreja, muita distância, ele já cansado, com os pés já. E ele um dia, reconhecendo que talvez não tivesse mais possibilidade, que ele não era tudo aquilo que Jesus esperava dele, ele chorou na igreja de Corinto, sentou num canto lá e chorou copiosamente. E quando ele está assim, Jesus aparece para ele. Né? E vai conversar com ele. E ele diz que estava difícil. Então, Jesus vai recomendar a ele, dizendo o seguinte, não se agaste com as necessidades do trabalho, use os poderes do Espírito Santo. Ou seja, se o trabalho tem que ser feito, se você está disposto, se você tem competência, faça, não se agaste. A ajuda vem. Uma amiga minha lá no Espírito Santo, quando encarnada e dirigiu a casa espírita lá, certa feita chegou lá para o companheiro dela, que era da área financeira, e falou, o companheiro da área financeira chegou e falou assim, dona Venita, hoje não tem dinheiro nem para sopa. Eles davam a sopa toda quarta-feira lá, de dia, né? Aqui dá de noite, mas lá era de dia. Aqui é mais complicado, deve ter um bônus horas mais opulento, né? Ela falou assim, imagina a senhora, eles estavam construindo a sede, o dinheiro que falta para pagar as janelas que tem que comprar. Sabe o que ela disse? Paulinho, senta aí, meu filho. Pega um livro de Emmanuel, lê. Vamos fazer uma prece. A obra de Jesus, não é minha, não. Ele vai dar um jeito. Não tinham terminado a prece, toca o telefone, era um companheiro dela de Minas Gerais, dona Avenida, só está precisando do que aí? Que eu vou mandar aí uma verba. A verba era o dinheiro da sopa e mais as janelas, tá? Então, é isso que Jesus fala para Paulo de Tarso. Use os poderes do Espírito desde agora. Em diante, Estevão, quem conhece a história sabe que Estevão foi o primeiro mártir e que foi martirizado pelo próprio Saulo de Tarso, que depois virou Paulo. E Estevão estará aconchegado junto a você, escreve cartas. Daí surgiram as cartas mediúnicas. Estevão recebendo do pensamento do Cristo e transmitindo ao Paulo, que legou até nós até hoje, que está colocado aí. Mas aí, essa história toda, e onde é que estão os médiuns? Eu pergunto. Né? Aí nós vamos recorrer, já ouviram falar no Arthur Conan Doyle? Sherlock Holmes todo mundo já viu, né? Mas nem Sherlock moderno, não, aquele cara fortão que sai, né, pegando fogo, não. Tem o Sherlock mesmo, no tempo
da boa literatura de suspense. Esse é o Sherlock Holmes. E o Arthur Conan Doyle é autor desse Sherlock, desse personagem, foi famoso. E quando surgiu a doutrina espírita, ele se converte ao espiritismo, né, e escreve um livro portentoso chamado A História do Espiritismo. E ele cunhou uma frase interessante, que muita gente cita até hoje, que realmente é verdade. Eu, como publicitário, quando desencarnar, eu quero saber como é que foi esse planejamento. Porque ele disse que quando começaram com as irmãs Fox lá em Hydesville, começou uma invasão planejada. E se pegarmos a história do espiritismo, uma invasão planejada. Não teve um buraco do mundo que não tivesse uma manifestação espiritual. Todos os lugares. A ponto, inclusive, quando Kardec assume a tarefa da codificação, ele se corresponde com mais de 1.100 espíritas espalhados pelo mundo para ler aquelas cartas, separar, codificar, planejar, colocar, essa vai para aqui, aquela vai para ali, aquela vai para lá, e eu pergunto em que tomada que ele era ligado, que sem internet, sem máquina de escrever, vai ter uma capacidade de trabalho de invejar a qualquer criatura humana. Só mesmo os poderes divinos são capazes de explicar essas questões. E Kardec, então, se sistematiza, cataloga, ilumina e lança, em 1861, esse guia prático, que ele diz lá na abertura. É um guia prático para todo mundo que tem o dom da mediunidade e todo mundo que se envolve com quem tem o dom da mediunidade. Ou seja, para todo mundo. Todo mundo está envolvido com isso o tempo inteiro, né? Então, já caminhando para o final, nós precisamos de falar de uma coisa importantíssima. A mediunidade se dá e se passa através de uma coisa chamada sintonia. Faixa vibratória. Que não tem nada de normal, nem de especial, nem de inusitado, é uma coisa simples. Existe um fluido universal, lá no Livro dos Espíritos a explicação clara e objetiva disso, que é o veículo do pensamento, que todo mundo tem e pensa, né? Agora mesmo cada um está pensando no que eu estou falando, pensando no jantar que vai comer daqui a pouco, no cinema que vai assistir, pensando muitas coisas ao mesmo tempo, graças a Deus, prestando atenção, que eu não vi ninguém dormindo ainda, né? Mas tem a capacidade de pensar várias coisas ao mesmo tempo. Isso é que é bonito, inclusive. Que o dia, inclusive, que estiver pensando numa coisa só, procure um bom psiquiatra ou uma boa casa espírita, porque tem alguma coisa errada com você. Mas também, se você veio para cá para assistir a reunião, né, e vai falar dos médios, você está pensando na morte da Bezerra, também toma cuidado que não veio para cá para ficar pensando o tempo inteiro nisso. Ou seja, pintou mono de uma ideia só, corre para agir. O bicho está pegando. Se não está, vai pegar. Né? Então, já caminhando para o final, nós vamos falar um pouco de sintonia e vamos recomendar. Não vai dar para ler tudo, não. Mas eu vou ler 2 trechinhos aqui. Um desse livro Missionário da Luz, que é do André Luiz, contando uma reunião que acontecia no mundo espiritual, encarnados e desencarnados, para saber de mediunidade, espíritas e espiritualistas conversando. Ele diz assim: se aspiras ao desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores. Você aspira aos planos superiores, abandona os planos inferiores. Se pretendes o intercâmbio com os sábios, crescei no conhecimento, valorizai as experiências, intensificai as luzes do raciocínio. Se aguardas a companhia sublime dos santos, santificai-vos na luta de cada dia, porque as entidades angélicas não se mantêm insuladas nos júbilos celestes e trabalham também pelo aperfeiçoamento do mundo, esperando a vossa angelização.
Dona Eurídice, uma amiga minha, é desencarnada, muito católica, ela dizia o seguinte: nas casas onde se trabalha muito com a oração, com o bem, os anjos farfalham. Sabe o que é farfalhar? Fica ali os anjos. Os bons espíritos farfalham nos lugares onde existe a prática do bem, o interesse do amor. É isso que ele está recomendando aqui. Quer conviver com os bons espíritos? Pensa no bem. Lê coisas boas. Não precisa ser obra espírita, não. Lê os grandes autores, os poetas, os grandes pensadores. É uma maneira, inclusive, de atrair esses grandes poetas, esses grandes pensadores, gente. A vida é simples assim, é isso que a doutrina nos ensina na questão da mediunidade. E diz ele mais aqui: se desejas a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos eleváveis e construtivos. Como é que o bom espírito vai soprar alguma coisa no meu ouvido se eu não estou preparado para ouvir? Eu vou tomar 1 minuto, senhor. Você deixa? E aqui nesse livro também, que vale a pena, que é outro livro do André Luiz, que chama-se Nos Domínios da Mediunidade, o Emmanuel faz o prefácio desse livro. E ele diz assim: o futuro pertence ao espírito. E meditando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou essas ligeiras páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida. E agora, mais que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos provisoriamente aglutinados nos fins educativos. Compreenda pouco a pouco que o túmulo é a porta à renovação, como o berço é o acesso à experiência, e observa que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino a estações do progresso maior. E na grande romagem, todos somos instrumento das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns, dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida maior, ou as forças perturbadoras, se deprimentes, se ainda nos escravizamos das sombras da vida primitivista e torturada. E aí eu pergunto, diante disso, diante do fato de Jesus espalhar sempre o amor e a bondade, fica a pergunta: a quem nós servimos? E que Ele nos abençoe. Muito bem. Com essas reflexões, nas palavras do Elis, nós vamos agora para o momento do passe. Então as luzes vão se apagando, os médios vão se colocando nas